Júlio Casares abre o jogo sobre compra definitiva de jogador. Vamos comentar aí sobre isso? Vamos falar também sobre o Zubeldia aprontando, Gabriel, na escalação para o jogo de hoje. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Hoje tem São Paulo em campo, tá? São Paulo aí é Aliança Lima e São Paulo, né? Porque o jogo é fora de casa, lá em Lima. E o São Paulo que viajou para Lima no domingo, treinou ontem na segunda-feira em Lima e fez o seu último treino aí para encerrar a preparação para o jogo de hoje. O técnico Luiz Zubeldia comandou um trabalho de 11 contra 11 para definir o time que vai ser titular para enfrentar o Aliança Lima. Depois ele ensaiou lances de bola parada. O São Paulo, se vencer nesta terça-feira, chegará a 3 vitórias fora de casa numa mesma edição de fase de grupos da Libertadores. Algo que nunca aconteceu antes. O São Paulo venceu e hoje, cara, vai conseguir aí, né, um feito inédito, né, que é ganhar os 3 jogos, né? Fase de grupos são 6 jogos. 3 em casa e 3 fora. O São Paulo nunca ganhou os 3 jogos fora de casa aí na mesma edição, né, da fase de grupo. Então, se vencer hoje, vai alcançar aí um feito inédito, né, que o São Paulo jamais aí conseguiu, né? Para o confronto, o Zubeldia vai contar com os retornos do zagueiro Arboleda e também do Pablo Maia, recuperados de problemas físicos. Já comentamos muito sobre os dois, né? Eles estão de volta aí para essa partida desta terça-feira. O Arboleda ficou poucos jogos fora, né? Ficou, acho que foi 3 ou foi 4 jogos fora, então ele já deve voltar para o time titular de forma natural, normal. O que não vai acontecer com o Pablo Maia, né, cara? Que ele tá fora já tem alguns meses, então o natural é ele ir pro banco, né? Se entrar, jogar 10, 15, 20 minutos, e aí vai sendo assim nos próximos jogos, né, cara? Joga 10 minutos aqui, 15 ali, 20 ali, depois ele volta aí a ser titular do time do São Paulo. Imagino eu, né? Porque se vocês for para olhar o histórico do Zubeldia, cara, ele pega os jogadores aí quando voltam de lesão e já põe pra jogar mesmo e não tá nem aí, né? O Alisson ano passado se machucou, fez cirurgia, voltou, né, cara? Até antes do esperado. Ele joga, se não me engano, no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, eu não tô louco que ele entrou. E no jogo seguinte, no outro jogo já, no segundo jogo dele já foi titular e não saiu mais do time, né? Então, acontece muito isso. Aconteceu com o próprio Pablo Maia, que voltou, fez cirurgia no passado. Voltou no começo desse ano, também já começou jogando a maioria dos jogos que teve do Paulista, entendeu? Então o Zubeldia tem esse histórico aí. Já vamos falar mais sobre o Lucas, que é sobre isso também, né? Tem a ver com essa situação, né, de jogadores voltarem de lesão e já ganhar uma minutagem muito alta aí, tá bom? O São Paulo nunca perdeu para o Aliança Lima fora de casa. O São Paulo tem 100% de aproveitamento atuando fora de casa contra a equipe peruana, tá? São poucos jogos, é verdade, mas foram 2 jogos, tá? Que o São Paulo enfrentou o Aliança Lima fora de casa, 2 jogos e o São Paulo venceu as 2, tá? Então o São Paulo tem um ótimo retrospecto aí, jogando contra o Aliança Lima fora de casa. Comentamos aqui ontem, né, cara, que o Aliança Lima nos últimos 20 jogos de fase de grupos de Libertadores em casa, ganhou só um, que foi dessa edição atual de 2025, que venceu o Tajeres por 3-2. Então os caras têm um retrospecto aí, jogando Libertadores em casa. O retrospecto recente é muito ruim, né? Então eu espero que o São Paulo chegue lá hoje e consiga fazer um bom resultado aí. Hoje é meu aniversário, espero que o São Paulo não me dê aí uma derrota de aniversário da São Paulo. Pelo amor de Deus, ano passado, se não me engano, teve jogo do São Paulo no meu aniversário e o São Paulo ganhou, né? Então esperamos que esse ano seja aí da mesma forma, né? Pô, meu aniversário não posso ficar puto porque o São Paulo perdeu, aí não dá, né, cara? Aí realmente não dá, ainda mais que o São Paulo não perde, tem o quê? 11 jogos, se eu não me engano, né? Empatou a maioria, empatou, mas pelo menos não perdeu, né? Enfim. Ontem, o Júlio Casares deu entrevista aí para TNT Sports, tá? A gente vai comentar alguns trechinhos no vídeo de ontem, né? E a entrevista foi bem longa, a gente vai comentando os trechinhos ao longo dos vídeos, que não dá para comentar só num vídeo só, entendeu? Bom, vamos começar aqui com ele falando sobre o Marinakis, né? O Evangelos Marinakis, que é o grego aí que deve, né, fechar aí uma parceria com o São Paulo, tá? Olha aí. Em entrevista à TNT Sports, Júlio Casares falou sobre a parceria com Marinakis e Cotia.
Abre aspas pro Casares. Torcedor, não entre em alarmismo e fake news. Não vamos vender a base. Nós procuramos um parceiro com a plataforma esportiva. O Marinacks tem o Nottingham Forest, o Rio Ave, o Olympiacos. Então ele tem uma plataforma financeira e esportiva importante. Outro ponto é, eu já tenho sócio lá, mas sem colocar dinheiro. Os meninos sobem para o time profissional, já com empresário e agentes, com uma porcentagem. Fecha aspas aí para o Júlio Casares. Assim, a gente comenta muito sobre isso, e a gente sempre fala, né, que a gente tem que ter e saber mais detalhes desse negócio aí do Grego com o São Paulo. Óbvio que, né, eu pelo menos nunca imaginei que o São Paulo ia vender a base pro Marinacks, né, como o próprio Casares botou aqui. Não vamos vender a base. Também imagino que não, eu nunca nem pensei nessa possibilidade, né. Muita gente fala, pô, vai vender a base, não sei o que. Não é vender a base, gente. Pô, acho que não tem nem como vender, né, as categorias de base para um empresário, né, para um grupo, né, como é o caso do Marinacks, porque não faz sentido, velho, entendeu? Tu vender só as categorias de base, você nem sei se existe, né? Então, o que a gente questiona mesmo é saber mais detalhes sobre isso, entendeu? É algo muito obscuro aí. E tem mais um trechinho que ele fala sobre isso, ó. O São Paulo nunca teve dinheiro de fora e com o investidor agora, que tenha resultado numa venda, devemos pensar com criatividade. Eu prefiro vender 10 ou 12 da base do que 1 ou 2 da base com sociedade que não me dão dinheiro nenhum. A ideia é maximizar os nossos recursos e termos uma ampliação dos ganhos, com as categorias de base, pensando no futuro, fecha aspas. Esse negócio dele vender 10, 12, evidentemente que o principal da parceria é ter o investidor, né? E o São Paulo comprar jogadores da base de outros clubes para trazer pacotinho. Então, se você for comprar jogador de fora, né, cara, e trazer para cá, evidentemente você tem mais chance aí de revelar jogadores e, consequentemente, conseguir vender, né? E o Marinacks, evidentemente, ganha aí uma porcentagem da venda dos atletas. Então, se você tem um investimento, você tem a capacidade, cara, de chegar nos outros clubes e buscar os melhores jogadores, evidentemente você tem mais chance, de, consequentemente, de vender, né? E o Grego vai, evidentemente, ganhando, né, cara? E a parte dele em cima dessas vendas aí que vão ser feitas aí. Isso se confirmar, né? Fechar de fato essa parceria aí, tá? Júlio Casares também falou sobre o elenco do São Paulo, né? Porque o São Paulo, né, cara, saiu 19, 20 jogadores aí e chegaram muito poucos jogadores. E fica essa questão, que o elenco é curto, é enxuto, que não sei o quê. Sobre o elenco, o Casares falou o seguinte, abre aspas. Olha, fizemos um movimento importante. Alguns jogadores realmente tinham que sair do São Paulo. Deixaram resultados positivos, mas precisavam ir. E fizemos algumas mudanças assertivas em algumas posições sem compra de direitos econômicos. Fizemos investimentos como Oscar, Cedric, Enzo e Wendel. Agregamos experiência com abertura de um caminho para os jovens da base. Foi planejado para que os garotos pudessem ter mais oportunidades. Não acho o elenco curto, acho que é enxuto, apertado. Também fizemos uma composição financeira. Temos o fundo com o comprometimento do clube e a área do futebol foi criada. Está sendo criativa, revelando jogadores e cumprindo o teto orçamentário, fecha aspas aí para o Casares. Nesse ponto que ele fala que o elenco não é curto, é enxuto, eu concordo, porque é o seguinte, a gente tá muito nessa onda aí de, que o elenco é isso, que o elenco é aquilo. Cara, a questão do elenco do São Paulo não é nem que o elenco é curto, a questão é que a gente tem muito jogador machucado, cara. Essa que é a questão. Por exemplo, pro jogo de hoje, né? O jogo de hoje, evidentemente, que o Lucas já voltou no último jogo contra o Fortaleza, o Arboleda volta hoje, o Pablo Maia volta hoje, mas, cara, a gente jogou aí muitos jogos, né, cara, com uma porrada de desfalques. Se você for parar pra olhar, teve muitos jogos desses que a gente jogou sem Caleri, Oscar, Lucas, Pablo Maia e Arboleda. Só esses 5 aqui que eu citei pra vocês são titulares do time. 11 entram em campo. O São Paulo tava com 5 fora. O São Paulo tava jogando com metade do time aí, cara, reserva. Porque esses 5 que eu citei todos são titulares indiscutíveis. Ninguém discute a titularidade desses aqui. Gabriel Caleri tava mal. Tava, mas o Zubaldinho tirava ele de campo. Então ele era sim o titular absoluto. Dos 5, tá? Caleri, Oscar, Lucas, Pablo Maia e Arboleda. A gente ficou muitos jogos sem esses 5 caras, fora os outros,
tá? Que estavam machucados, entendeu? Fora o Luiz Gustavo que estava fora por um problema de saúde, outros jogadores também estavam machucados, então só titular tinha 5 fora. Aí, irmão, vai lá no Flamengo, no Palmeiras, tira 5 titulares dos caras, entendeu? E outros jogadores pra vocês verem se não vão, se o elenco não vai ficar curto, né? Se não vai ter problema de desfalque. Então, cara, evidentemente que as lesões fazem parte do futebol, né? Todo time lida com isso, mas é muita lesão no São Paulo ao mesmo tempo. Então, cara, qualquer elenco vai ficar curto de jeito, né? Vai em qualquer time, tira 5 titulares de uma vez para ver como é que vai ficar, né? Então, saiu muito jogador, é verdade, mas saiu muito jogador. Se você for pegar os jogadores que foram embora do São Paulo, saiu alguns jogadores importantes, mas saiu muitos também que não tinha nenhum tipo de utilidade, né? Verdade aí é essa, tá? E a nossa sorte é que os garotos que entraram, Matheus Alves, Lucas Ferreira, jogam bem e conseguem entregar, né? Nesse período aí de tanto desfalque que o São Paulo vinha tendo aí, né? Que aos poucos a gente vai tendo esses jogadores de volta, né? Como eu falei, o Lucas já voltou, hoje volta o Arboleda e o Pablo Maia, por exemplo, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Júlio Casares falou sobre a manutenção de Marcos Antônio e Juan Tressoldi. Abre aspas aí pro Casares. Esses jogadores chegaram ao São Paulo questionados. São grandes jogadores. Tem atletas que não rendem de imediato. Estamos criativos. Conseguimos o Oscar, o Lucas e agora vamos conseguir e buscarmos sermos mais criativos para termos espaço para eles dentro do orçamento. Acredito que tanto o Marcos Antônio quanto o Juan vão ter espaço dentro do nosso orçamento através da nossa criatividade. Fecha aspas aí para o Casares. Então, acredito que o Marcos Antônio e o Juan terão espaço dentro do nosso orçamento. Então, ele dá um sinal aí de que deve, né, cara, deve conseguir manter os dois jogadores. A questão é o seguinte: o que é o Marcos Antônio e o Juan terem espaço no orçamento? É comprar eles? Não é, porque o São Paulo mesmo está tentando aí prorrogar o empréstimo dos dois jogadores até o fim do ano, porque o São Paulo não tem como comprar os dois agora, né? Então, se for para compra, não faz sentido isso aqui que ele falou. Se for para estender o empréstimo, aí beleza, né? Que é o objetivo do São Paulo, tanto com o Juan quanto com o Marcos Antônio. O São Paulo quer o empréstimo dos dois até o final do ano, estender esse empréstimo aí, né? Então vamos ver se o São Paulo vai conseguir. O Casares aí, a gente já tinha informação que o São Paulo queria renovar com os dois, né? Estendeu o empréstimo, e agora o Casares, em entrevista TNT, confirmou aí, né, que eles vão ter espaço dentro do orçamento do São Paulo. Vamos saber como, se vai ser por empréstimo ou se por uma compra definitiva. Lembrando que, né, no caso do Marcos Antônio, por exemplo, que eu acho que é o mais importante, né, ele é mais importante que o Juan. O Marcos Antônio hoje é titular do São Paulo. 20 milhões e 25 milhões e alguma coisa, se não me engano, 25 milhões e meio de reais é a opção de compra dele. E se o São Paulo for comprar o Marcos Antônio agora, é parcelado em 3 vezes. Só que a primeira parcela já tem que ser paga agora no meio do ano, que é quando acaba o contrato dele por empréstimo. Então, essa que é a questão. O São Paulo agora não tem grana para poder comprar de um jogador. E no contrato, já está no contrato que a primeira parcela tem que ser paga já agora no meio do ano. Então, esse é o problema do São Paulo, né? Diminuir a folha. Até agora não comprou nenhum jogador, todo jogador por empréstimo aí, e livre no mercado, justamente por não ter essa grana, né? E até para apertar o cinto ali por causa do Fidig. Então, vamos ver o que o São Paulo vai fazer em relação aos dois. Pelo menos o Marcos Antônio tem que manter, né? Porque ele virou um titular do time do São Paulo. O Pablo Maia voltou agora, é verdade, mas vai demorar um pouquinho até ele estar 100%, pegar o ritmo de jogo, né? Mas o Marcos Antônio virou um jogador aí muito, muito importante para o time do São Paulo. Para o time do São Paulo, acho que isso é incontestável, né? Isso aí acho que não tem muito debate aí não, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, rapaz. Vamos falar aí sobre o jogo de hoje, tá? Segundo o Gabriel Sá, Lucas Moura tem grande chance de ser titular nesta terça-feira contra o Aliança Lima no Peru, tá? Então, o Lucas tem grande chance, segundo o Gabriel Sá, de começar entre os 11 iniciais no jogo aí de hoje, tá? Eu comentei com vocês agora há pouco sobre sobre o Pablo Maia, né? Que eu até citei o Alisson também, que o Zubeldia tem essa questão, né, cara? Os caras voltam de lesões graves, o Zubeldia já põe um cara pra jogar, já, irmão, a rodo. Como eu falei, o Pablo Maia se machucou ano passado, esse ano voltou, eu também já com minutagem alta, jogando todos os jogos. O Alisson ano passado voltou no jogo, ficou no banco, entrou no segundo tempo, e no segundo jogo ele também já estava como titular, jogando todos os jogos.
E o Lucas acabou de voltar contra o Fortaleza, estava um tempão fora, né? E já pode ser que hoje ele já volte pro time titular do São Paulo já no segundo jogo. Então o Zuba Júnior tem esse negócio que, joga um pouco aqui, mais um pouquinho aqui, aí aumenta a minutagem naquele jogo, depois ele volta a ser titular. Não tem esse negócio do Zuba Júnior, não. Volta pro banco ali, o primeiro jogo ele fica no banco, depois já vai de titular mesmo, e é isso. O Zuba Júnior tem esse negócio o jogador tem que ganhar ritmo, tem que entrar aos pouquinhos. Não, mano. O Zuba Júnior não tem esse negócio, não. Fica só o primeiro jogo no banco e depois o cara já volta a ser titular. Então, vamos ver, né? Se o Beldia vai aprontar na escalação, já colocando o Lucas aí entre os 11 iniciais. Lembrando que, tá? O São Paulo joga hoje contra o Aliança Lima e o próximo jogo depois do Aliança Lima é o Palmeiras em Barueri, que é grama sintética. Então, ele começar aí hoje como titular, tendo mais minutos, pode ser um sinal que ele não vai entrar em campo em Barueri, que é grama sintética. Ele acabou de vir de uma lesão, né, no gramado sintético que foi na Allianz Parque. Então, eu acho que uma coisa pode ter a ver com a outra. Vamos ver. Meu parceiro, se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.